Meu nome é Júnior Lopes, eu sou professor de Geografia da Rede Estadual de Ensino. Na aula de hoje nós vamos falar do tema Estrutura da População, a Pirâmide Etária. Lembrando que essa aula de hoje tem como público-alvo os alunos do 7º ano do ensino fundamental. Então a estrutura de uma população está relacionada ao quê? A divisão dessa população por faixa etária. Geralmente essa divisão ocorre de qual forma? Ocorre de crianças e jovens de 0 a 19 anos, tá? Adultos de 20 a 59 anos, idosos 60 anos para mais. Apesar que atualmente, devido ao aumento de expectativa de vida do mundo, está utilizando muito para idosos aqueles que possuem 65 anos para mais, ok? Vale ressaltar essa informação para vocês. O Brasil, de acordo com os dados de 2010, o último censo oficial feito, tá? Possuía na sua distribuição, na sua estrutura populacional, 33,5% de população de jovens, tá? Ou seja, de 0 a 19 anos, 55,1% de adultos entre 20 e 59 anos e de idosos 11,4% da população brasileira, tá? 60 anos ou mais. Termo utilizado atualmente, 65 anos para mais, ok? Geralmente, em um país subdesenvolvido ou emergente, que possui uma baixa expectativa de vida, o índice de natalidade é muito grande. Tem países, nesses subdesenvolvidos, que o número de jovens chega a ultrapassar mais de 50% da população desses países. Em contrapartida, nos países ricos e desenvolvidos, onde a expectativa de vida é muito elevada, geralmente a taxa de natalidade é baixa e de mortalidade também. Por isso que nesses países a base, o número de jovens é bem mais baixo em comparação com o número de adultos. Vale ressaltar que nesses países ricos e desenvolvidos, o número de idosos, a porcentagem é muito elevada. Por quê? Porque a expectativa de vida desses países é muito alta, tá? Essas informações, essa divisão, tá? A estrutura etária de uma população, a divisão por faixa etária e por sexo, ela é transmitida através de um gráfico chamado de pirâmide etária, tá? Eu trouxe a informação de pirâmide etária de dois países diferentes, de um país desenvolvido e de um país subdesenvolvido. Qual dessas pirâmides etárias representa um país desenvolvido? A da esquerda. Pirâmide da Itália. E a da direita representa de um país subdesenvolvido, da Etiópia, país localizado no continente africano. Lembrando que esses dados é de 2010, tá bom? Como eu consigo saber e interpretar uma pirâmide etária? Vou pegar da Itália, tá? Geralmente na parte de baixo da pirâmide vem as informações em números ou milhões de habitantes ou em porcentagem, tá? A parte inicial da pirâmide é chamada de base, que é os jovens de 0 a 19 anos. A parte do meio, chamada de corpo, que são os adultos de 20 a 59 anos. E a parte de cima é o ápice da pirâmide, que compreende os idosos, 60 anos para mais, ou 65 anos para mais, tá? Então a pirâmide etária é dividida em 3 partes: base, crianças e jovens; corpo, os adultos; e ápice, os idosos. O que acontece com a Itália e com a maioria dos países desenvolvidos? A base é estreita. O que isso quer dizer? Que existe uma pequena parcela de crianças e jovens, tá? O corpo é largo. Quer dizer o quê? Que predomina na população da Itália o quê? Uma maior quantidade de adultos, entre 20 a 59 anos. Um ápice relativamente largo também digo o quê? Que uma grande presença de idosos, tá? A parte do meio de uma pirâmide compreende o quê?
a faixa etária. Cada coluna dessa representa de 0 a 4 anos, de 4 em 4 anos de diferença. Nós podemos constatar aqui na Itália que a maior porcentagem, o maior número de pessoas são da categoria de quanto? De 40 a 44 anos. É onde predomina mais. É onde as colunas estão mais largas. Então, geralmente, em um país rico desenvolvido, igual eu estou mostrando da Itália, a base é estreita, o corpo é largo e o ápice é relativamente largo. Tá? Olha a diferença para a Etiópia, país localizado na África, país totalmente pobre, né? O que acontece? A base é bem larga. Isso prova que o quê? Que a maior parte da população da Etiópia compreende o quê? Crianças e jovens entre 0 a 19 anos. Chega a representar mais de 50% da população. Isso mostra o quê? Que a natalidade na Etiópia é muito elevada. Então, a base é larga, o corpo mais estreito e o ápice bem mais estreito. Por quê? Porque a expectativa de vida nos países pobres como a Etiópia na África é bem baixa, tá? Então, na Etiópia a gente consegue perceber o quê? Relativamente uma pirâmide etária. Base larga, ou seja, muitos jovens em comparação com os adultos e com os idosos. O que predomina mais? Crianças e jovens, de 0 a 19 anos. Na Itália, país rico e desenvolvido, predomina mais os adultos, de 20 a 59 anos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vocês podem estar curtindo, compartilhando, dá um like. E se não é inscrito, vocês podem inscrever no meu canal, ok? Muito obrigado.